A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ao vivo aqui diretamente do Instagram e estamos aqui com o nosso irmão querido, nosso irmão Washington. Já vamos bater um papo aqui sensacional. Esse é o Papo de Crente, né? E quero pedir desculpas a vocês, queridos, porque nós estamos aqui em um lugar público, né? Estamos aqui em uma área aberta, então você vai ouvir barulho de carros, né? Alguns barulhos ao nosso redor, mas eu creio que nada vai nos atrapalhar essa conversa abençoada que nós vamos ter aqui para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Irmão Washington, abençoado de Deus, meu irmão, é uma honra, mano. Glória a Deus. É um privilégio estar com você aqui, batendo esse papo. Tenho certeza que Deus vai edificar muitas almas. Eu creio. Amém? Creio, meu irmão, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você começasse já contando sua história aí, né? Como foi que você conheceu Jesus Cristo, como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo. Fala um pouquinho aí pra gente. Glória a Deus. A paz e a graça aos irmãos que estão acompanhando essa live abençoada, ao qual o Senhor direcionou o varão, o missionário Marcos, né? Eu digo que ele é um pastor, porque quem cuida de alma, apacenta a alma, é pastor. Então, no livro de Timóteo diz, aquilo que a gente deseja, a gente pode ser. Então, se você já faz, você é um pastor, meu irmão. Eu que o Senhor continue a te abençoar, a te direcionar, a te impulsionar para que você continue a cuidar dessas almas que estão por aí padecendo, precisando da palavra de Deus a todo tempo. Não perdendo tempo, até para não se alongar o vídeo, meu irmão, quando eu tinha 16 anos, eu sou residente do Garcia, em Salvador, e 16 anos de idade, uma idade bastante complicada para todos nós, né? Eu fui convidado aí a uma igreja pequena, né? Dentro dessa igreja que minha mãe ela me levou na época, um rapaz ele se levantou e falou para mim: você aí, levante, por favor. Quando eu levantei, ele falou: você vai ser pastor. Glória. Você vai ser pastor. Passou-se os anos, né? Com esse passar desses anos, o Senhor foi estreitando a minha terra, vamos dizer assim. E eu, de 16, com 18, eu saí de casa, fui servir as Forças Armadas. No que eu estava servindo as Forças Armadas, eu comecei a me envolver no tráfico, fazendo manutenção em armas, levando o burucutu, fazendo, vamos dizer hoje no linguajar popular, os dois jogos, né? Jogando de um lado, jogando do outro. E minha terra continuou sendo estreitada, né? Onde eu tenho a oportunidade de adquirir um casal, né, de filhos do meu primeiro relacionamento. E esses meus filhos, né, para honra e glória do Senhor, não tomaram o mesmo rumo que eu seguia outrora. E eu tocava muito, tocava e jogava futebol. Tocava e jogava futebol. Fui jogar futebol e quando eu fui jogar o futebol, chegou lá uma panelinha, aí me botaram, eu joguei. E aí quando chegou na hora H, meu irmão, você vai ter que viajar. Eu digo, viajar? Vai ter que viajar. Viajar para quê? Não, chegar lá, não se preocupe, vai ter a dormida. Agora você vai ter que comprar sua passagem para poder ir. Eu digo, rapaz, eu não vou não. E aí passei a oportunidade para um amigo meu, né, que ele alcançou a seleção brasileira. Então, dentro dessa situação, o que é que fica como um memorial para nossas mentes, né? Aquilo que é seu, né? Ninguém pode ofuscar, ninguém pode burlar, ninguém pode pegar para si, né? Então, a partir daquele momento, eu vi que Deus, né, já era comigo. Diante daquela situação que eu não fui, o colega foi. Diante daquele momento, ele vendeu tudo o que ele tinha, acreditou no sonho dele e foi, seguiu. E eu continuei no ramo da música e abandonei o futebol.
Seguindo pelo futebol, eu tive a oportunidade de ser convidado para gravar o primeiro clipe na Lagoa do Abaeté, de Chiclete com Banana, né? E eu tive algumas experiências com Carla Pérez, Sidney Magal, mas o que mais me tocou assim foi estar no Pelourinho, né? Diante daquelas pessoas que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas vê, televisão ela não divulga, naquela situação de calamidade. E eu participava daquele elo dentro e fora do Pelourinho. Então eu vivia e via muita coisa que acontecia ali diante daquele ambiente, de uma prostituição, de uma droga, de quem era, de quem não era. E aí eu começava a ver. E desse tempo eu saía do Garcia até o Pelourinho andando com short lascado, né, que já era uma tradição nossa, Era moda. e uma camiseta fast fit. Foi aí que eu conheci o Balé Folclórico da Bahia. Participei também, fui levado para poder fazer alguns eventos do Balé Folclórico da Bahia, tudo isso tocando percussão, onde eu tive a oportunidade de tocar com diversas celebridades, né, vamos dizer assim, do meio artístico. E, para honra e glória, né, do nome do Senhor, apareceu uma grande oportunidade para mim de abandonar, né, o local que eu era nascido e criado, onde eu tinha bloco de carnaval, onde eu era colocado o tempo todo para cima. Muitas das vezes todo mundo me chamava de o melhor, mas aquilo eu não me sentia bem. Pegava em dinheiro, mas no mesmo tempo que eu pegava em dinheiro eu não tinha dinheiro. Me separei do meu primeiro relacionamento e eu não tentava me segurar com nada, não conseguia me aplumar com nada. Minha vida só era bebida, junto com o pessoal do tráfico, totalmente perdido, sem saber o que fazer, já pensando no que eu ia fazer no amanhã de errado para poder manter a minha forma de ser. E com isso aí eu cheguei até o ponto de ser estelionatário, varão, aonde eu trabalhava em uma empresa de segurança e eu tinha acesso às documentações. Eu pegava aquela documentação e comprava celular naquela época. Cheguei até para comprar moto, usando documento dos outros. E aí, varão, dentro dessa dificuldade eu não me sentia bem. Não me sentia bem, já separado, dormindo e acordando dentro do vômito. Todo mundo chegava para me pedir algo, mas ninguém tinha nada para poder me oferecer daquilo que eu precisava. Foi até aí que eu consegui, né, encontrar uma pessoa que chegou para mim e falou: abandone tudo que você faz e eu me caso com você. Nossa! E eu me caso com você. E aí, naquele primeiro momento, eu falei com ela: não pense assim não, porque a gente só vai ficar só essa noite. E depois dessa noite aqui que a gente ficar, com certeza você vai seguir seu rumo e eu vou seguir o meu, porque a minha intenção é essa. A sua intenção é essa, mas a de Deus não é essa. Deus tem princípio. E tudo que você fez lá atrás, pode esquecer, já passou. E aí ela me pediu um grande favor: pare de fazer as coisas erradas, pare de fazer o que você já fez. Eu era encostado, varão, de coluna, sem ter uma dor de coluna. Meu Deus! Eu era encostado. E aí ela me pediu para poder abandonar tudo, quer dizer, abandonar uma vida que eu tinha de uma falsa mordomia, para poder viver algo sem nada, vamos dizer assim, sem nada, só acreditando em alguém. E foi complicado demais essa transição. E dentro desse círculo, a gente saiu do Garcia, a primeira coisa que ela me pediu foi isso, e a gente foi morar na Estrada das Barreiras. Chegando na Estrada das Barreiras, a gente entrou em uma boca de fumo, me chamaram para poder jogar um futebol e eu participei. E aí o traficante geral pegou e me chamou:
Se você é tão bom, como todo mundo diz, se você fazer um gol aí, hoje, se você fazer um gol, você vai ficar comigo aqui, ó. Não vai se envolver em nada, mas vai ser tudo com você. Aí justamente no dia do jogo eu fiz 2 gols. Jogava de quê? Eu jogava de volante, mas eu era aquele volante ousado. Ia lá na frente. Ia lá na frente, né? Voltava, segurava, dava aquela equilibrada na bola, mas quando era para poder avançar, eu avançava um volante solto, né? Porque meu pai, ele era zagueiro, meu pai. E meu pai era aquele zagueiro também ousado, que dominava a bola e saía, mas quando era para voltar, voltava correndo. E eu aprendi muito, né? É por isso que a gente deve ter uma visão diferenciada sobre nossos pais. Independente de qualquer coisa, nossos pais, eles são um espelho para a gente. Então eu absorvi muita coisa de meu pai, né, a ponto de eu chegar e eu falar com meu pai que eu tinha decepcionado ele. Tudo que ele tinha me passado, eu estava fazendo de uma forma contraditória ao que ele tinha me ensinado. Então, meu pai faleceu em 2013 e ele não teve, né, a oportunidade de vivenciar, né, o mundo, né, da forma que outras pessoas vivem aí. Meu pai era um tipo de pessoa que preservava muito a família, zelava muito pela família, apesar de não ser uma pessoa cristã, mas tudo é pela vontade do Senhor. E dentro dessas circunstâncias, meu irmão, minha esposa, ela me proporcionou essa alegria, né, que era abandonar tudo, que era estar diante do Senhor. E hoje eu louvo a Deus pela vida dela, né, ao qual a cada dia me mantém de pé, me mantém posicionado. É por isso que é bom, né, o marido e a mulher, os dois, caminharem juntos, os dois estarem juntos, os dois pensar juntos, os dois ser amigo, ser irmão, ser parceiro, porque antes de ouvir, né, qualquer coisa, eu vou ouvir a minha esposa. E ela também, ela vai me ouvir. Voltando um pouquinho, você estava falando em relação, você fez 2 gols lá no futebol, e aí a festa foi toda com você. A festa foi toda. E aí, o engraçado, que quando tem essas festas assim, que tem um paredão, esse tipo de coisa, eles botam um tonel de bebida, né? Nossa. E aí não pode pegar até o chefão vir, né? Uhum. Não pode pegar. Aí eu fui abrir, Cláudio, destampei os caras. Rapaz, não pode mexer não, diga não sei o que sou eu que estou mexendo aqui. Aí quando ele chegou, ele pegou e falou comigo, Washington, rapaz, gostei, viu? Você fez... Eu peguei e falei com ele, rapaz, os caras não queriam nem deixar beber. Não, ele é diferenciado, deixa ele aqui à vontade. E aí começou aquela... Mas aí eu já estava sendo elevado já a um outro patamar. E aí quando eu cheguei nesse determinado patamar, de eu estar me envolvendo muito, o que foi que Deus fez? Deus criou uma situação lá que acabaram morrendo, né? Morrendo 12 meninos. Nossa. 12 meninos. Foi uma chacina próximo à porta onde eu morava. Aí minha esposa entristeceu com aquilo ali, né? Que independente de qualquer coisa, são almas. Sim, sim. E eu pude sair dali com ela e voltar para o Garcia. Chegando no Garcia, eu já não me sentia aquela mesma coisa, eu já estava querendo sair dali. Aí trabalhei em uma escola lá próximo, e essa escola só foi um canal para que eu pudesse chegar aqui. Eu fui na tenda, né? E na tenda eu consegui adquirir esse apartamento que hoje eu moro aqui. E quando eu vim de lá para cá, Varão, Deus revelou para minha esposa que não seria da mesma forma, que seria algo diferente. Mas só que eu ainda não estava conectado. Então, quando a gente não está conectado, a gente não acaba entendendo o que a pessoa fala. É por isso que dentro de um culto, dentro de qualquer situação, é bom a gente ouvir antes da gente falar. É preciso a gente sentir antes da gente falar. O próprio Tiago diz que nós devemos ser sábios no falar. Mas para você ser sábio no falar, você tem que ser sábio no ouvir.
Quanto tempo você tem no Evangelho, mano? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Porque, assim, eu percebo que há um trabalhar muito bom de Deus na sua vida, porque você vindo desse mundo, né, de prostituição, de tráfico, né, do meio artístico. E eu acho que esse meio é até um meio bastante tentador, né? Tem tantas pessoas aí fora que entregam tudo para viver o que você viveu. Mas eu acredito que todo mundo que não tem Cristo chega um dia que sente um vazio no coração, né? Todas essas aparentes alegrias traz um peso de tristeza na pessoa e a pessoa cada vez mais vai se afundando para querer alcançar algo para satisfazer a sua alma. Nesse período aí, foi fácil para você fazer a sua conversão para Cristo? Foi fácil? Você conseguiu aceitar numa boa por tudo que você estava vivendo? Para mim, no começo, foi fácil. Por que foi fácil? Porque minha esposa, ela era cristã. Já era cristã, princípio, né? Então, eu antes de olhar para qualquer lugar, eu olhava para ela. Ela não olhe para mim, que eu sou imperfeito. Olhe para Cristo. Mas eu não entendi, eu olhava para ela. Mais uma dúvida. No meio cristão, né, no meio da igreja, a gente sabe que há uma palavra chamada julgo desigual, que as pessoas costumam dizer, né? E aí, como é esse lance? Sua esposa cristã e casou com você que estava na bagaceira no mundo? Como é que é? Explica esse negócio. Deus tem as suas exceções? Como é que... Explica isso aí pra gente. Meu irmão, é uma história muito, muito, muito engraçada. Porque Deus trabalha da forma que Ele quer. Ele não descumpre, né, a palavra dele, mas Ele trabalha da forma que Ele quer. E ela falou que quando ela me viu, ela me viu justamente como uma forma diferenciada. Ela me viu como pastor. Meu Deus. Ela não me viu como um mudando. Sim. Então, a gente tem que se apegar ao que Deus traz sobre nós. A gente tem que começar a abrir o campo espiritual e olhar as coisas não da forma que você vê aqui agora, mas da forma que Deus está trabalhando diante daquele vaso. E assim foi que aconteceu comigo, tanto diante de eu estar olhando ela, como diante da minha conversão, aonde eu não queria papo com cristão. Meu Deus. Cristão para mim era ignorado. Nesse caso, então, a gente pode dizer que tem as suas exceções, ou a pessoa realmente tem que estar em plena intimidade com Deus para poder viver essas coisas? A palavra exata, meu irmão, eu creio que é intimidade com Deus. Porque eu vou bater na mesma tecla o tempo todo. Princípio, porque é o começo de Gênesis. Princípio, né? Princípio. Deus não foge dos princípios dele, mas Deus sempre procura métodos diante da obra dele para poder levantar a sua obra. Então, cada operário tem a sua função. É o famoso chamado, vamos se dizer assim. Ela já conseguiu enxergar o chamado de Deus? Ela conseguiu enxergar o que muitos não viam. Então, era algo dela com Deus. Entendi. Varão, aproveitando esse momento de que nós podemos dizer que estamos saindo um pouco da questão, como é que eu posso dizer assim, da formalidade, das regras doutrinárias das congregações hoje. Rapaz, eu sou polêmico. Fique à vontade, meu Mas irmão. eu acho que com você eu posso conversar abertamente. Fique à vontade, meu irmão. Hoje você talvez indicaria para que as pessoas, ou talvez a regra que tem na igreja a respeito de uma pessoa casar com quem é de fora, deve continuar? Ou você acha que tem, nesse caso específico, que foi o seu caso, foi uma exceção? E tem muitas outras exceções aí, né, que para serem vividas, descobertas. E uma outra questão também, a gente já vai entrar já na polêmica com relação à questão de igreja, né? Igreja que eu falo não no sentido do corpo de Cristo, mas de instituição, né? Instituição com suas doutrinas. Hoje você está congregando em alguma congregação? Hoje como é que você está? Explica um pouquinho sobre essas duas situações aí para ver se a gente consegue... Glória a Deus. Meu irmão, no começo, quando a gente acaba que não seguindo verdadeiramente
a Cristo. Sim. A gente quer ser visto, a gente quer ouvir pessoas, e a gente acaba que deixando Cristo como terceira, quarta pessoa. E hoje eu entendo que devemos congregar. Hebreus 10, 25. O que é esse congregar? O congregar é a gente se ajuntar. Mateus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aqui estamos formalizando um culto para Deus, onde almas, através do vídeo, estão sendo alcançadas. E dentro dessa questão de congregar, tem pessoas que é necessário estar dentro do templo, até criar um amadurecimento. Mas tem pessoas que já entendeu, que já recebeu da água, que tem que fazer transbordar essa água em outros ambientes, para que outras pessoas sejam alcançadas. A respeito do templo, eu sou a favor. Mas cada um tem o seu chamado diante daquilo. Não é porque eu não concordo com algumas coisas que eu vou dizer que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Porque ali tem almas que estão se rendendo ao Senhor. Da mesma forma que eu fui, outras estão indo. E é assim que eu levo a minha vida diária. Acordo, oro, vou evangelizar nas ruas, como você sabe. Recebo convite, né, de templos aí para poder ir pregar a palavra, porque se eu for entrar em algumas conotações aqui, acaba que enfatizando uma discussão inverídica, porque cada um tem a sua linha de raciocínio dentro do seu chamado. Mas o que eu tenho para poder dizer é que tem muita gente usando da Bíblia para poder se favorecer. É o que eu acho errado. E a Bíblia nos ensina a que você que está no templo, você se encha ali naquele momento, você transborde e você vá pregar, vá anunciar o Evangelho. E hoje o templo não quer ensinar, está segurando os ensinos, e você tem que buscar de outras fontes para poder adquirir, para você pregar. Então está retendo as almas para poder não perder alguns benefícios materiais, vamos dizer assim. Mas dentro dessa questão, eu sou a favor do templo. Eu vou no templo, eu prego no templo, mas eu entendo que o corpo de Cristo é um só. As placas foram levantadas pelos homens, né? Mas o corpo de Cristo é um só. Não vejo diferença de uma para outra em momento algum. Antigamente eu até, poxa, aquela é melhor do que aquela é melhor do... Mas não, tudo é o corpo de Cristo. O importante é como Paulo diz, se está ganhando almas, deixa. Não vale a pena entrar em discussões para poder enfatizar algo, para poder abater uma alma. Então a alma está ali, está se sentindo bem, pronto. Deixa, porque Paulo plantou, Paulo regrou, mas Deus é que vai dando crescimento diariamente. E assim como eu despertei algo, né, através do Espírito Santo de Deus, cada um vai entendendo que o vaso é feito para uso. O vaso não é feito para enfeite. É isso que a gente tem que separar. Aonde é que o vaso é colocado? Ali, poxa, ele está de enfeite. O vaso não presta, o vaso tem que ter utilidade. Eu acho que hoje, Washington, é uma das maiores dificuldades que um cristão tem, né? Porque eu acho que a cabeça de muita gente ainda, eu não estou julgando, não. É porque, infelizmente, falta amadurecimento. As pessoas são doutrinadas a permanecer no estado ao qual aceitou Jesus, né? Teve um encontro com Cristo. Mas a partir do momento que as pessoas tiverem um entendimento, que eles são instrumentos, vasos do Senhor, para poder ter utilidade, né? Jesus Cristo disse que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Aí tem uma missionária que, amiga minha, missionária Sirlene, ela gosta de dizer que o sal não pode ficar dentro do saleiro. O sal só é sal quando está temperando, né? A comida, a luz, ele está iluminando as pessoas. Dentro desse contexto aí, como é que é o evangelismo? Você que é um varão que evangeliza bastante, tem entrado nos locais onde tem o tráfico.
É muito difícil, eles aceitam Jesus Cristo. Você vê também uma preocupação da igreja para essas pessoas que precisam do evangelho, ou as pessoas meio que ficam, não, eu não estou pronto ainda, né? Vamos organizar, vamos... Como é que você vê essa questão do evangelismo das instituições fora da igreja? Meu irmão, eu comecei a fazer o evangelismo na estação metrô, onde eu parava meu carro ali e saía e pregava, e aquilo foi crescendo dentro de mim, impulsionando. Aí quando eu fui ver, eu já estava já de uma forma já, aí uma irmã pegou e falou comigo, irmão, para fazer evangelismo é espinhoso. Para fazer evangelismo, meu irmão, você tem que estar debaixo da bênção de Deus, não vá pelo seu impulso, não. E aí eu peguei e parei para poder analisar. Ela estava errada? Não, ela cuidou de mim, zelou. Por mais que eu tivesse amor, o Espírito Santo estivesse agindo ali, era necessário eu me resguardar, para eu entender o que é que eu estava fazendo. Apolo pregava e convencia as almas. Apolo pregava e convencia, não era o Espírito Santo, era Apolo, através do ensinamento de João Batista. Mas quando Áquila e Priscila viu ele pregando, o que foi que eles fizeram? Chamaram ele para dentro de casa, conversaram com ele, e a partir daquele momento, aí você vê o homem cheio do Espírito Santo. Então, tem um irmão meu que diz que o tempo de preparação não é tempo perdido. Aí é que eu volto para o princípio, para uma obra ser construída, requer, né, alguns ensinamentos nossos, né? Você vai construir algo, você tem que ser formado em algo, tem que ter um curso técnico em algo. Da mesma forma, nós cristãos. Porque eu fico sentido com a parte do templo, né? A igreja não, porque a igreja realmente ela luta contra isso. Mas o templo é que traz algumas teologias sistemáticas de homens, não traz aquilo que é para ser executado diante das almas. Então, nós somos pastores de almas, não de homens. Então, quando a gente muda essa mentalidade nossa, nós conseguimos alcançar muitas almas, mas não para a nossa glória, para a glória de Deus. Mas quando a gente pega tudo isso que a gente aprende e retém para nós com medo de alguém passar por cima, que hoje em dia o que mais acontece é isso, né? Eu não vou levantar Marcos como pastor, não, porque o Marcos já tem um conhecimento avançado, mas depois ele pode querer tomar dominar aqui o meu ministério. O que acontece é isso. Acontece, o que acontece é isso. Mas acontece. Eu já vi muitas instituições se dividirem por causa de pessoas que tiveram essas atitudes aí. Mas aí eu te pergunto, Varão. Agora eu que te pergunto. Agora invertemos. Se, né, a gente foi levantado para poder ensinar, para poder apacentar, para poder direcionar aquele vaso de Deus. Quando a gente não faz isso, a gente está fazendo o quê? Entendeu, Varão? Então, nós somos impulsionadores de almas. O cara tem que incentivar, né? Irmão, se você quiser abrir sua congregação, vá lá. De almas. Abra sua congregação, meu irmão. Entendeu, Varão? Mas eu vou abrir a congregação do lado da sua, pastor. E aí? Varão, é o que eu estava falando a você no começo, né? Que quando a gente tem uma confiança em Deus, a gente não teme a nada. No mundo aí fora, há uma guerra de ninguém dar espaço para ninguém, de quando tal banda vai tocar, abaixa o som. Existe uma máfia, né? Dentro do... Rapaz, só um minutinho. Você falou isso agora aí, eu me lembrei. Deixa eu só deixar bem claro aqui pro pessoal. Pessoal, isso aqui é papo de crente. Muita coisa que a gente vai falar acontece dentro da igreja, né? Mas a intenção maior aqui é a gente falar de Cristo. Mas você estava falando um negócio de boicotar som. Eu me lembrei de uma época que eu estava no mundo ainda. Tinha me afastado do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos. Aí estava tendo um show no Largo do Garcia. Quem estava tocando foi Clebinho, Tânia, banda Pura Mania. Ainda me lembro, lá no Garcia. Banda Pura... E
Rapaz, Tânia, quando começava a cantar, Clebinho, quando ela começava a cantar, Clebinho, para. Aí que foi quando o cara, velho, do operador do som, boicotando o som. Umas 4, 5 vezes, quando o povo tava começando a se animar com a música, ele Clebinho mandava parar. Aí ficava assim, o cara observando assim, quando ele reclamando do cara boicotando o som. Então quer dizer que não existe no mundo e existe também no meio dos irmãos. Com certeza, meu irmão, com certeza. Querendo boicotar o ministério do irmão. Eu participei mais do mundo do que agora com Cristo. Então, minha experiência maior, né, eu falo de anos, foi no mundo, né? E hoje, estando na presença do Senhor, muitos homens, né, que pode dar oportunidade a algumas pessoas, não querem perder, vamos se dizer, um bem material com medo de perder aquela alma, entendeu? Hoje é mais fácil chamar um pregador de fora e pagar do que pegar Marco, ensinar Marco e colocar Marco para pregar, entendeu? Mas é justamente em cima desse ponto, né? Porque do lado de fora, eu toquei diversos carnavais, tive bloco na mudança do Garcia, bloco que tinha mais de 500 pessoas, e assim, é algo que um quer sobressair na frente do outro. Um quer sempre estar ali, em evidência. E a gente, na presença do Senhor, a gente tem que entender que se batizamos, e quando nós se batizamos, já não vive mais eu. Cristo vive em nós, né? É difícil o cristão entender isso. O cristão quer fazer algo por mim e por você hoje, pensando em amanhã você ter uma retribuição pelaquilo que você fez. Hoje nós vivemos umas falsas ideologias que está estragando e matando o verdadeiro conhecimento do caminho, da verdade e da vida, que é Cristo. Você falando isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem medo de morrer, de perder sua vida, de entrar no tráfico? Porque não, irmão, não vá lá não, irmão. Lá tem o tráfico. Irmão, não faça isso não, irmão. O diabo pode vir te pegar. Você tem medo dessas coisas, irmão? Meu irmão, você me conhece muito bem. E hoje, outrora eu não tinha medo. Outrora eu briguei com 3 policiais. Meu Deus. Né, em dias diferentes, ocasiões diferentes. Já botei dedo na cara de traficante. Né, já fui atrás de traficante para querer ceifar a vida dele. E aí hoje, né, o Espírito me dá uma liberdade direcionada. É diferente. Porque lá eu queria agir de qualquer forma, como eu queria ser usado de qualquer forma para poder dizer que eu fui o bambambam. Mas hoje não, eu sou impulsionado pelo Espírito. Se o Espírito me dá uma liberdade para eu ir, eu vou. Se o Espírito não me dá aquela liberdade de ir, eu não vou. Se o Espírito fala, é isso que eu estava falando do conhecimento, do dar um passo para trás, parar e se preparar. É parar para poder ouvir realmente a voz de Deus. Porque nem sempre aquele que está querendo fazer algo está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo a voz do homem, está querendo fazer porque se converteu e aquela emoção está... Primeiro amor, né? E o que aperta muito a gente cristão hoje é a emoção. A emoção destrói o coração. E aí vem a tentação. E quando a tentação vem a tribulação e você não aguenta, padece. Você é grato a Deus, né, mano? Pelo que ele Sou muito grato. Canta um louvor aí. Vamos aproveitar que você tá... Eita, agora tem música, meu glória! Não tem, varão, assim, prazer maior de estar na presença do Senhor é pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu comecei a tocar, que meu irmão me colocou para poder tocar, com 9 anos de idade. Hoje eu tenho 39. Então, são 30 anos de músico. E aí você me pergunta, e aí, varão, e de violão você tem quanto tempo? Depois que eu me converti, foi que eu vim aprender a tocar violão. Porque eu chegava dentro dos ministérios e via aquela caixinha de som do povo louvando. Porque quando você coloca a caixa de som e canta, não bate às vezes a mesma tonalidade. Sim. E aquilo me incomodava. O playback, né? O playback, isso. Então aquilo me incomodava. Eu digo, não, eu tenho que
aprender a tocar violão, porque até isso a gente tem que ter cuidado. No mundo eu tocava pagodão, tocava samba, tocava tudo. Sua área no mundo era percussão. Percussão, forte, pesado. Até no candomblé eu tocava percussão. Conga, timbal, Tudo. baguinha. E aí quando eu vim para o lado de cá, eu vejo que Deus trabalha na simplicidade. Qual é a simplicidade de Deus? Tudo tranquilo, tudo calmo. Eu gosto muito de adoração. Meu irmão toca um corinho de fogo aí, não sai um corinho de fogo. É varão. meu? Então toca. E eu gostava do barulho, varão. E hoje para mim é tudo mais light, tudo tranquilo, com ordem. E decência. É assim que Deus age, varão. Vai, louva ao Senhor. Você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Vamos louvar ao Senhor. Você que está aí na sua casa, pode engrandecer o nome do Senhor nesse momento, junto com o irmão Washington. Muito obrigado pela presença de vocês aí na nossa live. Deus é bom. Precisamos do Senhor a todo tempo, a todo instante, porque sem Ele é impossível. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me mostrará com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, ferro todo, menos de mim. Que a cada dia nós possamos, em nossa vida, viver mais do Senhor e menos de nós. Glória a Deus, porque é justamente o crescimento, né? A gente prega a palavra e o Espírito Santo se encarrega de dar o crescimento a cada alma. O foco principal é seguir a ordenança do Senhor, que Marcos 16,15 diz que é ir e pregar o Evangelho do Senhor. E às vezes nós não estamos indo, estamos querendo pregar aquilo que a gente quer. Então que esse despertamento fique com a igreja do Senhor. Que para entender o que é ser igreja é muito complicado para muitos de nós. Então que busca os verdadeiros conhecimentos, as verdadeiras visões, né, de Deus, para despertar esse amadurecimento diário, porque a cada dia é uma experiência com Deus diferenciada. Vem cá, varão, você se arrepende, você prefere viver, agora mesmo nós saímos do carnaval, prefere viver esse turbilhão de emoções,
tudo que o mundo hoje diz que é bom, você prefere voltar a viver tudo que você viveu ou é melhor agora estando com Jesus Cristo? Varão, assim quando eu me converti, no dia que eu me converti eu estava duro, sem dinheiro, sempre não faltava dinheiro no bolso. Recebi uma ligação, vou te dar R$ 400 para você vir tocar 2 horas aqui no Candomblé. Imediatamente eu respondi o quê? Sim. Porque todo crente passa por suas tentações no início da caminhada. Respondi que não, varão, porque assim é difícil a gente despertar, né, o verdadeiro amadurecimento espiritual. E eu sou muito grato ao Senhor, como você falou, pelos feitos que Deus fez na minha vida, que nada no mundo hoje vem para poder me abalar, né, de uma forma que eu possa querer voltar. No dia que eu pensei que eu recebi uma bomba tão grande, que eu falei, rapaz, hoje não dá para mim não quero ser cristão mais não dá para mim mais não. E aí eu falei à minha esposa, olha, hoje eu vou desviar. Peguei o carro, saí, quando eu me deparei, por isso que eu não desfaço do templo. Sim. Me deparei com o templo, eu digo que está tendo Santa Ceia. Então eu vou entrar, eu vou para Santa Ceia. O Senhor chamou, né? Entendeu? Vou chegar mais perto. Nem para desviar eu estou prestando, varão. Entendeu? Vem cá, varão, me diga aí, hoje em dia, o que é que você diz, né, para os irmãos que estão nos ouvindo e as pessoas que estão nos assistindo aqui agora nessa live? O que é que você pode dizer? Vamos imaginar que a pessoa não conhece Cristo ainda, mas ela esteja passando momentos como você passou, de dificuldades. A sua mensagem hoje é para que ela venha para Cristo, para que Cristo possa dar um carro a ela, uma casa, possa melhorar o casamento, a saúde. Ela vem para Cristo por causa dessas propostas, né? Por causa das bênçãos. É essa a mensagem que você transmite para os irmãos aí que estão nos vendo? Varão, é muito bom bater esse papo, né? E saber que tem outras pessoas ouvindo. Porque assim, eu entendo hoje que muita gente quer se beneficiar, como eu já falei, da palavra. Mas existem ainda homens e mulheres de Deus, né, que estão aí preparados a orar, a qualquer hora que você liga, está ali presente, uma dificuldade. Eu mesmo, ano passado, eu fui em 6 sepultamentos. Nossa! 6 sepultamentos, onde os líderes, né, dessas pessoas não estavam presentes. Não acredito. Esse ano já fui para 2, aonde os líderes não estavam presentes. Então, é o que eu estou falando, a gente tem que entender o que é a igreja, o que é a massa, a igreja. Paulo diz que o maior dom que a gente tem é o amor. Então, se eu não tenho amor pelo meu irmão, se eu não tenho amor pelo próximo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Então, precisamos mentalizar o que é ser igreja. Primeiro, a gente tem que ser discipulado a entender o que é igreja. A partir daí, quando a gente entender o que é ser igreja, a gente começa a fazer a obra com perfeição. Entendi. Mas o que difere uma coisa de outra é o entendimento. Porque muitos estão perecendo por falta de conhecimento. E esse conhecimento é a pessoa que adquire ou quem é de direito de passar o conhecimento não está passando? O varão, hoje, né, vamos dizer, os dogmas, né, ministeriais estão de uma forma arbitrária, vamos dizer assim, né, pessoas sendo ungidas de qualquer forma, pessoas dizendo que foi Deus que fez cada questão aí, e assim, o que a gente tem que fazer, porque você é um homem de Deus, eu sei muito bem disso. A glória é Deus. A Bíblia diz que Paulo ia, né, até os templos persuadindo diante daquele ambiente. Quer dizer, enquanto estava sendo colocado algo lá, Paulo estava pregando aqui. Então, a gente tem que buscar, varão, né, tudo que eu falo que você vai comer. Você tem que buscar. Poxa, meu irmão falou aquilo comigo, então eu vou pegar aquilo ali, deixa eu pesquisar, deixa eu ver umas 3, 4 fontes, deixa eu orar, deixa eu jejuar em prol disso aí,
Porque hoje ninguém mais quer jejuar, ninguém mais quer orar. Ore por mim, varão. Jejue por mim. E se todo mundo parar para poder entender, profeta, como é que funcionam as coisas, o jejum não é para eu jejuar por você. Não existe. O jejum é para eu jejuar para mim, eu mortificar a minha carne, eu deixar o Espírito prevalecer e eu ser usado por Deus para poder fazer aquilo que Deus quer. Mas hoje em dia as pessoas dizem que estão jejuando umas pelas outras, entendeu? As pessoas querem orar pelas pessoas em troca de alguma coisa. E estamos vivenciando justamente o que o Apocalipse diz, que cada um está procurando, né? As pessoas estão vindo conforme aquilo, né? Nada contra ninguém, mas tem templos que ainda tem maconheiros ali e que o pastor também está fumando maconha e que é permitido ali naquele local. Tem um local que o homossexualismo está acontecendo, prevalecendo, mas tem que estar ali daquela forma. Mas eu não posso tirar. Eu não posso levar uma palavra de arrependimento. Eu não posso levar uma palavra dura. Por quê? Ali eu vou perder meu dízimo. Ali eu vou perder a minha oferta. Entendi. Então, varão, estão desvinculando o caminho, a verdade e a vida. Você falou de caminho, o caminho do cristão, para as pessoas até que estão desejosos a servir ao Senhor, né, a entregar sua vida a Jesus Cristo, o caminho é estreito ou é largo? Você tem como explicar um pouquinho aí a diferença do caminho largo e do caminho estreito? Varão, Mateus, né, capítulo 7, fala sobre as duas portas. E aí quando eu prego, não é heresia não, mas quando a gente prega é porque a gente já passou por aquilo. Então eu digo que só tem um caminho. O outro caminho para mim é inexistente. Então eu não posso trazer algo para poder converter a pessoa. Eu tenho que pregar sobre Cristo, sobre a porta que é estreita. É justamente isso que eu não sou a favor de dízimos. A oferta tem que investir, o dízimo não. Porque a oferta ela vem com alegria, mas o dízimo ele vem com pesar. Aí tem gente que diz, mas meu irmão, você é contra o dízimo, mas Jesus dizimou. Jesus pagou um tributo, como você paga uma luz, como você paga uma água. Mas você pode ofertar na casa do Senhor. Eu estou alegre hoje, eu estou com 10 reais, mas esses 10 reais não vou nem comprar pão, não vou comprar ovo, vou botar na casa do Senhor hoje. Mas não é aquilo que eu vou colocar que o Senhor vai me abençoar 10 vezes mais. Tem muita gente pegando a Bíblia e colocando a lei em prática, sendo que nós somos gentil, viemos da parte do gentil. Então nós estamos na graça. Então a gente tem que diferenciar o que é uma cultura judaica, né, da cultura que nós estamos vivenciando. Os louvores hoje estão sendo atraídos dos Estados Unidos para o Brasil. Os templos pintados de preto, aquela luz de discoteca, e poucos estão entendendo que o diabo, vamos dizer assim, ele era ministro do louvor. Sim. Então, a cada nota tocada ele conhece. A cada nota tocada ele conhece. Quando eu fui fazer o curso lá na Pracatu, eu tive a oportunidade de conhecer Carlinhos Brau. Sim. E ele, ali conhece de música. Para mim, ele é o melhor músico que tem na Bahia, né? Porque tudo que ele pega, ele tira o som. Ele cria o som. Então, mas essa autoridade que dá ele aqui na terra é quem? É Deus. Deus. Entendeu? É claro que é Deus. Entendeu como é que funciona? Uhum. Se Deus permite aquilo para que ele faça, o inimigo enche ele para que ele possa fazer aquilo ali, você tem que entender que da mesma forma que ele age lá, com aquela qualidade, com aquela sabedoria, diante da presença de Deus, tem que ser da mesma forma. Da mesma forma, né? Aí eu vou pegar, varão, um corinho aqui, soltando ofensas. A palavra do Espírito aqui de vida. Se eu quisesse ficar soltando direta, farpas, eu estava nesse mundo aí. Mas nós, como servo do Senhor, trazemos a verdade no caminho. Nós temos que ter o princípio
de Deus sobre nós. Poxa, não, antes de cantar isso aqui, deixa eu ouvir aqui. Poxa, não, isso aqui é indireta. Não, mas aquele irmão não está... Deixa eu cantar esse corão aqui para ele que ele vai ouvir. Não para com isso. A gente tem que verdadeiramente entender o que foi o novo batismo. Que a gente deixou aqueles velhos hábitos. Aqueles velhos hábitos não podem existir mais. E nós renascemos, ou alguém, ele levanta mesmo. Claro que é. Entendeu como é que funciona? Se Deus permite aquilo para que ele faça, o inimigo enche ele para que ele possa fazer aquilo ali, você tem que entender que da mesma forma que ele age lá, com aquela qualidade, com aquela sabedoria, diante da presença de Deus, tem que ser da mesma forma. Da mesma forma. Aí eu vou pegar, varão, um corinho aqui, soltando ofensas. A palavra do Espírito aqui de vida. Se eu quisesse ficar soltando direta, rapaz, eu estava nesse mundo aí, mas nós, como servos do Senhor, trazemos a verdade no caminho. Nós temos que ter o princípio de Deus sobre nós. Poxa, não, antes de cantar isso aqui, deixa eu ouvir aqui. Poxa, não, isso aqui é indireta. Não, mas aquele irmão não está... Deixa eu cantar esse corão aqui para ele que ele vai ouvir. Não para com isso. A gente tem que verdadeiramente entender o que foi o novo batismo. Que a gente deixou aqueles velhos hábitos. Aqueles velhos hábitos não podem existir mais. E nós renascemos como uma nova criatura. Varão, é muito difícil ser crente, varão. Você está falando aí, eu estou vendo, a gente estava falando sobre o caminho estreito. Mas é difícil ser crente, irmão. Você perdoar, você fugir das coisas erradas, das coisas que te satisfaz e são erradas. Não trilhar um caminho na presença de Deus para um benefício próprio. Tudo que você está falando aí é ruim fazer. Carnalmente falando. Aí eu te pergunto. Como é que ninguém vai querer ser crente, meu irmão? E aí, como é que você me responde isso aí? Aí eu te pergunto, varão. Ser crente é difícil. E estar no mundo é o quê? Fácil. Pecado é o quê? É bom, maravilhoso. Quem falar que o pecado é ruim está mentindo. Que você faz o que quer, não tem direção de nada, faz como você quer e está lá mesmo. Já está perdido, já está tudo acabado, mas não. Deus te chama para uma reorganização da sua vida. E tudo que é reorganizado em sua vida cria dificuldades. Minha vida nada foi fácil. Eu estava conversando com minha mãe hoje. Mas em tudo que eu tenho, Deus colocou a mão e permanece. Aquilo que não foi de Deus na minha vida já se perdeu. Mas aquilo que Deus ele me abençoou diante das dificuldades eu tenho. Então, quando o inimigo ele levanta algo ou alguém, ele levanta mesmo. E a pessoa é vista. Mas da mesma forma que ele exaltou, ele derruba para matar. E Deus não. Quando ele vê que o inimigo jogou você para baixo, Deus ele segura para você não bater a cabeça, para você não quebrar um braço. Ele segura. Mas só que ele deixa você descer, ele não vai deixar você bater a cabeça. Deixa você chegar no final. Quando você chegar no final, ele fala: meu filho, já viste como é este mundo? Já viste como é as consequências? Vou te levantar um pouco para você ver que eu estou contigo. Aí ele te levanta um pouco. Questão do vale dos ossos secos. Sim. Mas só que falta algo ainda. Ele vai te levantando, vai te levantando, vai te levantando, até você chegar aonde ele quer. Nós não somos perfeitos, respondendo a sua pergunta, porque o perfeito já veio e já se foi e está por vir. Então, meu irmão, prepara aí mais um louvor aí, toca aí mais um aí pra gente se alegrar em Cristo. Daqui a pouco tem uma palavra e tem uma mensagem do Senhor Jesus Cristo para a sua vida que o irmão Washington vai deixar aqui nesta manhã, abençoando nossa vida. Quando estamos com Cristo é só alegria. Onde há o Espírito, há liberdade. Porque Ele vive, posso ter no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
tuas mãos, meu Jesus, eu vivo estar. Deus enviou seu filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressuscitou e com o Pai está. Glória a Deus. Varão, tocando aqui, me veio aqui a minha mente. Eu com 3 meses, quase que eu deixar passar despercebido agora. Eu com 3 meses que convertido, 2 meses alguma coisa, o pastor ao qual ele me instruía naquele momento, ele chegou para mim e falou: minha mãe faleceu. Mas a gente já tinha sido avisado no ministério de Laudo Garcia que a mãe dele iria falecer e com 7 dias o Senhor iria abençoar ele com uma varoa para ele se casar. E aí a gente viajou para Irará. Quando chegou a Irará, lá no interior tem muito isso aqui que não tem, né? É difícil. Aquele momento fúnebre com mais de 300 pessoas. Ele teve a oportunidade de trazer a mensagem diante daquilo que a mãe dele fez, desse tipo de coisa. Ele pegou e falou: gente, peço desculpas aí a vocês, mas eu vou passar a oportunidade para o Washington aqui. É um menino recém-convertido, mas Deus já deu sabedoria a ele. E me deu o microfone. Meu Deus! E aí, profeta? E aí, eu peguei simplesmente aquele microfone e aí mencionei, né, o sonho que Deus havia me dado. Eu novo, quando você está novo na fé, está buscando muito, Deus derrama. E a irmã dele, na época, né, foi bastante dura, se chateou até comigo pelo que eu tinha dito. Aí se passaram 5 anos depois, ela me viu: meu irmão, muito obrigado pelo aquilo que você falou aquele dia. Então, tem coisas que você e eu falamos hoje que vai de contra aquilo que a pessoa quer ouvir, mas é o que Deus está trazendo. Portanto, o profeta de Deus não deve se calar. Deus está trazendo algo, entregue. Fale com sabedoria, sem colocar dedo na cara dos outros, sem querer empurrar, sem dizer que Deus vai matar, sem dizer que até a forma da gente entregar algo da parte de Deus é com amor. Se você não vê Jesus em momento algum exortando, dizendo que vai matar, dizendo que vai... Não, é tudo com amor. É por isso que eu digo, nós temos que ter o amor, a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, para poder entender. Eu vou falar isso aqui a Marcos, mas como é que Marcos ele vai entender, como é que Marcos vai receber? E naquele dia, para a glória de Deus, todos, né, entenderam ali e vieram até falar comigo: ô varão, você... Eu digo: não, a glória de Deus, que até isso você tem que dar uma vigiada, porque às vezes vem aqueles levantezinhos de querer jogar você para cima, e você tem que sair, sempre deixar Deus aparecer. E aí, para a honra e glória de Deus, ela veio, porque aquilo que você faz hoje, amanhã depois, Deus faz com que aquela mesma pessoa volte e te peça perdão. E eu já tive diversas experiências com essas questões aí. E o que me fortalece é saber que a gente tem um Deus vivo e que Deus utiliza das mesmas fontes que te machucou, que te magoou, para vir te pedir perdão. Amém. É assim que Deus faz. Amém. Agora, como evangelista nato aí, como missionário do Senhor, deixa uma mensagem aí para os irmãos que estão nos assistindo e para as pessoas também, né, que entraram aqui na nossa live. Desejo muito grande de aprender a tocar que nem você, mano. Breve. Vou usar o seu exemplo para poder evangelizar. Eu sou missionário e um irmão até me falou esses dias que eu devo até aprender sobre todo o meu campo de trabalho. Por exemplo, eu sou missionário. Se eu tiver um violão, eu sei tocar umas 2, 3 músicas.
tem uma palavra, tem um louvor, entendeu? Tem uma oração, então a gente tem que estar preparado. Vá. Profeta, livro de Atos dos Apóstolos, olha que interessante. Olha que interessante. Olha só a conversão, para a gente entender o agir de Deus. Que o amor a gente pensa que é quando eu estou com você aqui agora. Não, Marcos, eu te amo. Marcos, não. É no momento que eu te machucar, que eu te magoar, é que eu quero ver o seu amor perante a mim. Se aquele amor é vivo e eficaz. E dentro dessa questão, o Senhor me impulsionou a trazer esse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 35, onde Paulo e Silas são livres da prisão. Está escrito assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Porque eu falei do perdão, eu falei das coisas, das práticas. 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sendo ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Autoridade. Autoridade, varão. Vamos lá. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor. Não já estava livre? Vai embora, servo. Ficou ali para quê, servo? Ainda Tem um propósito, não é? Vamos lá. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado os irmãos, os confortaram, então partiram. Meu irmão, dizemos, né, agora há pouco você estava tendo alguns embates comigo aqui, que a gente vive um mundo estreito, mas essa porta estreita que a gente vive não nos dá condição de ser aprisionados. Nós temos uma determinada liberdade, como cristão, de fazer algumas coisas. Nós não somos impedidos, né? Como algumas pessoas dizem, varão com barba não pode pregar, varão de boné não pode nem mencionar a palavra, varão está de preto, está possuído. Então a gente precisa ter uma autoridade através do Espírito Santo, que a nossa liberdade, a nossa autoridade, o nosso poder vem do Senhor. Então, tirou o Espírito, acabou o Marcos. Tirou o Espírito, acabou o Washington. Justamente sobre o testemunho que eu estava dando antes aqui, que Deus faz com que aquelas pessoas voltem e peçam desculpas. Não para que você possa ou eu possa se ensoberbecer, mas para que Deus possa mostrar a você que em todos os momentos que você e eu agimos, Ele é conosco. Tudo que a gente faz direcionado pelo Senhor, um vídeo, um louvor, uma oração, tudo direcionado pelo Senhor, se houver levante de alguma situação, pode ter certeza, aquela alma vai se converter. Aquela alma vai vir de uma forma diferente e vai vir tipo de perdão. Eu fui separar uma briga, aniversário de minha esposa, no ano passado, e essa menina alegou que eu tinha tocado nela, que eu tinha marcado ela, queria fazer exame de corpo de delito, e foi para a delegacia. Prontamente cheguei lá na delegacia. Quando eu fui falar, o escrivão, calma, não é você que vai falar, não é ela.
A menina falou, ele batendo. Você pode sair, por favor? Aí me tirou. Peguei e saí. E o povo de Deus lá fora comigo, você não fez nada, não sei o que, pererê. Eu digo, calma. Aqui não é Jesus e Barrabás, não, que essa fase já passou. Aqui está se cumprindo aquilo que Paulo falou. Tem que voltar depois e pedir desculpa. E eu não vou aceitar isso aqui, não. Mas eu não vou brigar com o homem para poder adquirir a verdade, não. Eu vou orar ao Senhor para que Ele declare a minha verdade ali. Porque é Ele que é o meu juiz, Ele que é o meu advogado. Então é Ele que já está aí, no controle de tudo. Ela pegou, saiu, aí me olhou toda, digo, tranquilo. Quando eu entrei, o escrivão pegou e falou, homem de Deus, senta aqui. Você vai formalizar algo, mas não vai resolver de muita coisa não, porque ela já tem diversas queixas aqui, eu estou vendo que você é homem de Deus, estou vendo que você não marcou ela nem nada. Você foi separar uma briga e acabou ocasionando o que ocasionou. Você acabou vindo aqui e ela acha que está querendo dinheiro, alguma coisa assim. Mas se você quiser falar, você fale. Mas mesmo assim eu fiz que nem Paulo, eu não me senti feliz. Porque automaticamente eu tinha algo ainda para resolver com ela. Aí fui lá, coloquei, eu digo, que dia eu tenho que me apresentar? Tal dia, beleza. No mesmo dia de domingo, eu estou em casa, sentado no sofá com minha esposa, mas a vizinha, quem bate na porta, é ela. Aí minha esposa, não, deixa que eu falo com ela. Aí ela pegou, chegou para minha esposa e falou, você me dá um abraço? Minha esposa pegou, deu um abraço nela. Ela pegou e falou, eu sou desviada da Universal. Botei um louvor para poder ouvir e Deus fez eu vir aqui pedir desculpas a vocês dois. A vocês três. Falou dois, depois três. E a vizinha foi que tinha o problema com ela. Eu separei justamente isso aí. E aí eu peguei e falei com ela, você não está desviada não. Desviado está Satanás e não tem mais volta. Você está parada no caminho. Entendeu, varão? Aquele momento eu coloquei ela no lugar do carcereiro. Ela queria me prender em algo do mundo. Mas Deus, né, disse que eu era livre, porque eu tenho o Espírito sobre a minha vida. Diante daquele momento surgiu a oportunidade de evangelismo. E aí eu preguei para ela a respeito que Deus se agrada quando a gente age de boa fé, com verdades. Volte para o Senhor. Saia da indefinência e volte para o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor me ama. Eu sei que a vida de ser cristão é dura, é árdua, mas o Senhor não falou que a gente ia ter vida de maravilhas, não. O Senhor prometeu, né, para a gente a salvação, mas o caminho é estreito. O caminho é estreito. Entendeu, profeta? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo é o nome do Senhor que foi glorificado nesta terra, né, varão? Tudo. Servo de Deus, queria te agradecer, meu irmão. Muito obrigado por você ter deixado a sua família, né, ter dedicado esse tempo aqui para bater esse papo com a gente, para falar do amor de Cristo. Eu acho que você tem deixado muitas coisas para poder fazer a vontade de Senhor Jesus Cristo, né, principalmente para falar. Esse é o caminho, né? Essa é o evangelho que nós temos que fazer. Às vezes eu vejo que o Senhor Jesus Cristo não chamou pessoas desocupadas. Um exemplo que Pedro estava ali trabalhando com os discípulos, né? Trabalhando, e o Senhor Jesus Cristo vem e eu farei pescadores de almas. Ele logo deixando as redes começaram a seguir a Jesus, e você tem feito isso. Eu tenho visto que você tem deixado muita coisa, né? Às vezes até trabalho, família, ter deixado alguns afazeres para poder estar disponível para Cristo, né? Para que o Senhor continue usando esse instrumento, esse vaso, amém, para a glória do nome dele. Queria abençoar a sua vida também, te agradecer por você ter ficado com a gente esse período, né? Nós, enquanto ele vai fazer um louvorzinho de fundo aí, nós vamos estar orando aqui por sua vida e agradecendo a Deus por todas as coisas. Continue com a gente, esse é o nosso Papo de Crente com o missionário Marquinhos. Se você quiser participar também, é só falar comigo. Vou deixar o telefone de contato aí para vocês. Só falar comigo para a gente vir bater um papo, falar do amor de Cristo, contar seu testemunho, o que Deus tem feito na sua vida. O irmão Austin veio aqui, contou que estava no tráfico, prostituição,
tocou no mundo, estava no meio artístico aí, tocou com Carla Pérez e Ivete Sangalo? Não, Carla Pérez, Chiclete com Banana, Michael Jackson, até com Michael Jackson, veio dos Estados Unidos para tocar com ele aqui também, Sidney Magal. Mas tudo isso não levou ele a experiências boas, né? Não conseguiu preencher o vazio que ele tinha no coração, só levou ele para caminhos errados, né? Até o dia que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo mudou e transformou a vida dele. Hoje ele louva para o Senhor, prega o Evangelho, está uma bênção na presença de Deus com a sua família, está aí contando seu testemunho.